Você lembra desta comemoração do FIFA? Ou já viu em algum lugar? Ou vem à sua memória uma comemoração marcante de algum jogador que fez durante alguma partida? De fato, celebrar um gol é sempre uma alegria para uma equipe, enquanto é uma tristeza para o adversário. Na história do futebol existem muitas comemorações, umas que provocam mais do que outras. Posteriormente ainda existem outros desdobramentos na história que vão além do jogo e além da comemoração. Algumas delas são acompanhadas de muitas críticas, geram multas, suspensões e outras podem ser até por protestos de toda a sociedade. Aqui a gente vai falar de 10 comemorações que marcaram a história por serem polêmicas no futebol. Número 10, Zagallo. No confronto entre África do Sul e Brasil, em 24 de abril de 1996, em um amistoso realizado em Joanesburgo, entre as duas seleções, os sul-africanos venciam por 2-0. Em ambos os gols, o técnico Clive Barker comemorou correndo com os braços abertos no gramado. A seleção conseguiu virar a partida e quando Bebeto marcou o terceiro gol daquele 3-2, Zagallo respondeu à comemoração do técnico adversário fazendo o seu famoso aviãozinho. Em nono lugar, nós temos Emmanuel Adebayo, em um jogo entre Manchester City e Arsenal em 12 de setembro de 2009. Um jogo que terminaria em 4-2 para o Manchester City. Emmanuel Adebayo tinha acabado de se transferir do próprio Arsenal para o City. Na primeira oportunidade de enfrentar o seu ex-clube, o atacante tongolês marcou contra os Gunners e foi comemorar em frente à torcida do Arsenal, provocando a ira dos fãs do time londrino. Adebayo foi multado pela FA com 2 partidas de suspensão e recebeu uma multa de 28,5 mil euros. Em oitavo lugar, nós temos Paul Gascoigne. A comemoração dele polêmica acontece em um amistoso entre Inglaterra e Escócia em 15 de junho de 1996. O próprio Paul já é conhecido por se envolver em polêmicas diversas ao longo da sua carreira e também depois dela, e muitas envolvidas com bebidas alcoólicas. Em uma delas, quando ele estava justamente com a seleção inglesa em Hong Kong, ele foi fotografado com Ted Sheringham bebendo. Criticado, ele respondeu então celebrando o gol contra a Escócia na Eurocopa de 1996, simulando se deitar em uma cadeira de dentista enquanto recebia um jato de água. Em sétimo lugar, nós temos Craig Bellamy. Em um jogo entre Barcelona e Liverpool em 21 de fevereiro de 2007, às vésperas do confronto no Camp Nou pela Liga dos Campeões, Craig Bellamy agrediu seu companheiro de clube, John Arne Rice, com um taco de golfe. Ao marcar um dos gols da vitória dos ingleses por 2-1 sobre os Balglanners, Bellamy celebrou o feito simulando uma tacada de golfe. O jogador escocês foi multado pelo Liverpool em aproximadamente 118 mil euros pela agressão em Rice. Em sexto lugar, nós temos uma comemoração entre um trio brasileiro, Ronaldo, Robinho e Roberto Carlos, em um jogo entre Alavés e Real Madrid em 25 de setembro de 2005. Onde Ronaldo balançou as redes contra o Alavés em um jogo do Campeonato Espanhol na temporada do ano. Para celebrar, ele se juntou a Robinho e Roberto Carlos e os três imitaram uma barata. A comemoração foi capa do jornal Marca no dia seguinte. O presidente do Alavés, Dimitri Peterman, obviamente ficou indignado e disse a seguinte frase: se eles fossem jogadores do Alavés, teriam as suas cabeças exterminadas. Eles agiam como palhaços de circo. Em quinto lugar, nós temos Carlos Tevez, em um jogo entre River Plate e Boca Juniors em 17 de junho de 2004, no estádio Monumental de Núñez. Ele recebeu este clássico pela volta da semifinal da Libertadores de 2004. A partida estava em 1-0 aos donos da casa, mas Carlos Tevez empatou aos 44 do segundo tempo. O atacante, então, argentino, começou imitando uma galinha, que é como os milionários são chamados pelos adversários. Pela provocação, o juiz expulsou Tevez. O River ainda conseguiu fazer o segundo gol e a vaga foi decidida nos pênaltis. Se deu melhor e avançou para a final da Libertadores. Sem Tevez no jogo de ida contra o Once Caldas, o Boca sentiu a ausência do jogador e apenas ficou no 0-0 com os colombianos. Não tendo balançado nas redes na primeira partida, o jogo de volta terminou em 1-1 na Colômbia e o título foi definido também nos pênaltis. Once Caldas derrotou os argentinos acertando as 2 cobranças, enquanto Boca Juniors errou os 4 pênaltis. Pela primeira vez, o Once Caldas então conquistava a Libertadores. Será que o ato
e a comemoração de Carlos Tevez teve influência para resultar nesse resultado negativo para o time do Boca? Em quarto lugar, nós vemos Robbie Fowler, num jogo entre Liverpool e Everton, um derby, em 2 de abril de 1999. Robbie Fowler comemorou seu gol pelo Liverpool na Premier League, cheirando a linha de fundo. É isso mesmo que você escutou, ele cheirou a linha de fundo. A celebração foi a resposta a uma acusação dos torcedores do Everton que diziam que Fowler usava cocaína. O treinador Gerard Houllier tentou amenizar a polêmica, afirmando que o jogador estava comendo grama. A comemoração rendeu ao atleta 4 jogos de suspensão e a multa de 44 mil euros. Em terceiro lugar, nós temos a comemoração de Viola. Em um derby paulista entre Corinthians e Palmeiras, em 6 de junho de 1993, onde o Corinthians sairia vitorioso por 1-0 contra o Alviverde, e onde Viola até então era um dos protagonistas do Campeonato Paulista e foi artilheiro da competição e ainda polemizou durante essa decisão. No jogo de ida da final, balançou as redes contra o time do Palmeiras e comemorou imitando um porco. Em desvantagem por ter perdido por 1-0, o técnico Vanderlei Luxemburgo mostrou o vídeo da comemoração de Viola várias vezes aos jogadores do Palmeiras para motivá-los. No jogo de volta, o time do Palmeiras goleou o Corinthians por 4-0 e acabou vencendo o Paulista de 93, encerrando um jejum de 16 anos sem título para o time alviverde. Em segundo lugar, Romário, o baixinho. Em um jogo entre Botafogo de São Paulo contra o Flamengo em 4 de setembro de 1999, pelo Campeonato Brasileiro de 1999, o time carioca venceu por 4-1, sendo que Romário ele balançou as redes 2 vezes. Em ambas as comemorações, o atacante homenageou o presidente Fernando Henrique Cardoso. No primeiro gol, exibiu uma camiseta escrita FHC, eu e muitos estamos com você. No segundo gol, a mensagem era FHC, seguimos acreditando. Depois desse incidente, a CBF proibiu os jogadores de mencionarem mensagens nos vestuários. Henrique Cardoso retribuiu o gesto de Romário alguns anos depois. Em 2002, durante uma visita a Varsóvia, FHC pediu a convocação de Romário a Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo do Japão e da Coreia, algo que não foi atendido pelo técnico brasileiro. E em primeiro lugar, como uma das comemorações mais polêmicas da história do futebol, nós temos Paulo Di Canio. Fã de Mussolini, esse jogador chegou a tatuar a palavra dux em latim, que significa doce. Só por causa do fato a gente já imagina o quão polêmico seria esse jogador. Ele demonstrava ainda mais a sua idolatria pelo ditador italiano dentro do seu campo, quando jogava. Tanto ao ponto de que ele decidiu homenagear durante esse derby entre Lazio e Roma em 6 de janeiro de 2005 esse ditador. Ele fez um dos gols da vitória da Lazio e comemorou com um gesto fascista. A Federação Italiana, então, suspendeu Di Canio por apenas um jogo e multou em astronômicos e incríveis 7 mil euros. A pergunta é, tem alguma comemoração mais polêmica do que essas que foram apresentadas no vídeo? Deixa aí nos comentários, curte, compartilhe e apoie esse canal para que a gente traga cada vez mais conteúdos.